Olá! Hoje nós vamos conversar sobre atividades de conversação em aulas de PLE. Então, nós sabemos que os alunos querem aulas de conversação, querem aulas voltadas à conversação, né? E nós precisamos de recursos, muitas vezes, para que essas aulas sejam ministradas da melhor forma possível, não é? Então, eu vou trazer uma ideia aqui muito boa que eu já usei e eu já uso, né? Há muito tempo eu já usei em várias ocasiões, inclusive nas aulas presenciais, e já testei como aluna também. Então, vamos lá, né? Fique até o final, porque mais para o final eu vou revelar essa ideia. Então, olha, nas aulas de conversação, nós podemos usar vários recursos, né? O aluno pode falar sobre a vida dele, responder a perguntas, né? Nós podemos fazer perguntas para ele, para o aluno, para a aluna, né? E essa atividade é muito boa, sim, né? Eu gosto dessa atividade, inclusive eu faço. Eu trabalho com imagens, eu trabalho com o aluno contar a vida dele, as experiências dele, a aluna contar a vida dela, as experiências dela. Eles gostam muito disso, é muito bom. Mas, muitas vezes, né? Coloque aqui nos comentários se você já deparou com isso, se você já teve essa questão, né? Esse desafio. Alguns alunos, algumas alunas precisam de mais atividades para memorizar determinados tópicos de gramática, especialmente os verbos, né? Eu não diria nem que alguns alunos ou algumas alunas, eu diria que praticamente todos, porque eu como aluna sou assim também, né? Eu como aluna preciso estudar bastante, preciso fazer muitas atividades para que eu internalize, né? E é claro que eu fazia isso como aluna, tá? Mas isso não funciona com todo mundo. Como aluna, eu pegava a caneta, escrevia os verbos, né, 300 vezes. Eu fazia isso, funcionava comigo, mas é uma atividade chata, né? Não é uma atividade muito agradável. Eu fazia e ainda faço hoje um pouquinho isso. Nem todo aluno, nem toda aluna gosta disso, né? Então, o ideal é que o professor tenha várias atividades. É ideal fazer lição de casa também, fazer exercícios também? Sim, tudo pode ser feito, né? Mas a gente precisa trazer atividades agradáveis e que façam sentido para o aluno para que ele memorize de forma mais natural. Essas atividades podem ser, né, falar da própria vida, descrever imagens, e isso é excelente. Há vários materiais aí excelentes no mercado. Mas para variar um pouco, nós podemos usar os livros de leitura, os livros graduados, os livros de leitura graduada, né? Que seriam aqueles livros, eu tenho vídeo aqui no canal falando, mas são livros especialmente feitos para alunos de cada nível, do básico, do intermediário, do pré-intermediário, né? Livros feitos para os livros simplificados. E aí, como funciona essa atividade, né? O aluno lê o livro em outro momento. Eu não vou dizer na casa dele, porque às vezes a aula é feita na casa dele, né? Aulas online, por exemplo, mas ele lê em outro momento. Ele pega um momento lá da vida dele, um momento um tempo que ele tenha mais, lê o livro. E é um livro, tem uma historinha, né? Então fica interessante, né? Ele lê, pratica ao mesmo tempo a escuta, ouve a pronúncia, pratica os verbos, porque ele vai ver os verbos lá na história. E aí na aula, né? Então em vez do professor pegar, né, são histórias ou histórias, né? Porque a gente tem história com E, que não são verídicas, né? Se bem que hoje em dia usa-se muito mais com H, história para todos os casos, né? Mas geralmente histórias não são verídicas e histórias tem de tudo, né, nos livrinhos, né? Que tem as biografias também, que são histórias verídicas, né? Então ele lê essas histórias e depois ele conta na aula. Então, em vez do professor trabalhar essa leitura durante a aula, eu recomendo que ela seja trabalhada em outro momento, que o aluno leia e conte na aula. Então, o professor pode pedir para o aluno contar um capítulo, uma página, enfim, por aula, ou um livrinho todo, aí vai do professor, daquilo que o professor programou, ele pode dividir. E o aluno pode contar no presente e no passado, porque os livrinhos mais básicos
tem muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes os verbos somente no presente. E o aluno pode contar no presente, né? Ah, o personagem entra no quarto e vê uma pessoa estranha e ele chama a polícia, enfim, né? Ele vai contando no presente, não tem problema. Ele vai treinar os verbos no presente, né? Então, pode ser feito isso. Eu experimentei como aluna a primeira vez quando eu estudava francês. O meu primeiro curso de francês foi de 3 anos e depois que eu tive 2 professoras maravilhosas, depois que eu me formei, uma dessas professoras montou um grupinho de conversação na casa dela. E nós pegávamos livros, não era de leitura simplificada mais, porque nós já tínhamos um nível já avançado. Eram livrinhos, livros mesmo de literatura tal, e a gente contava, a aula de conversação era baseada na contação de história, né? Nós contávamos, cada uma pegava um capítulo. Então, eu contava o capítulo, a outra contava outro capítulo, cada pessoa, né, que estava lá naquele curso. E funcionou muito bem. Nossa, minha conversação melhorou muito naquela época, já tinha feito um curso maravilhoso, mas aquilo ativou ainda mais, né? Então, eu amei tanto que eu fiz isso durante as minhas aulas presenciais. Eu tinha os livrinhos, né, de leitura simplificada, que algumas vezes eu emprestava para os alunos para que eles lessem, mas era um pouco difícil fazer isso, né? Nem sempre as escolas tinham. Inglês é mais fácil, porque inglês muitas vezes as escolas têm coleções inteiras. Mas eu tentava fazer isso e eu tinha o sonho de trazer isso para o aluno. Tanto que o primeiro curso que eu criei online de francês, eu fiz uma pesquisa de todos os livrinhos de leitura fácil que existem em francês e recomendava para os alunos, né? Eu criei no Moodle, inclusive, né? Não teve muito sucesso esse curso do Moodle, né? Mas para vocês terem uma ideia de como eu tenho uma verdadeira, não vou dizer obsessão, né? Porque obsessão não é uma coisa muito boa, né? Mas um verdadeiro amor por esses livrinhos, né? Eu gosto muito de leitura, eu acho que é fundamental. E quando o aluno está no básico, a gente quase não tem praticamente, né? Em inglês tem muitas coleções, nas outras línguas um pouco. E eu quero apresentar a você o projeto de leitura graduada. Então, eu mesma estou escrevendo os livrinhos, é um projeto que eu tenho há bastante tempo, eu sempre quis trabalhar com isso, é uma coisa de que eu gosto muito, escrever as histórias, e eu estou fazendo esses livros adaptados para os alunos de português de nível A1, A2, eu pretendo fazer até o B1 pelo menos, né? Focando nos níveis básicos, que são os níveis que têm mais dificuldade de material, né? Os níveis nos quais a gente tem dos quais a gente tem menos materiais, né? Então, há pouquíssimo material desses níveis, né? Do nível A1, A2, mesmo B1, mas principalmente A1 e A2, né? Então, existem já 3 livrinhos, há 3 livros, né? Que são livros biográficos, né? Dos níveis A1 até o A2, por enquanto. Um aqui que tem A1 mais e A2, os outros 2 são do nível A1, que justamente eu estou investindo bastante no A1, que é um nível muito básico, e nós não encontramos muitas coisas do nível A1. Esses livros graduados são mais raros, é bem difícil, há pouquíssimos em português do Brasil, mesmo de Portugal, há poucos, mas do Brasil, pouquíssimos, né? Então, eu trago aqui este projeto, né, para que você possa indicar a seus alunos, né? Este é o endereço, eu vou deixar aqui nos comentários, portuguesnapratica.com/leitura graduada em português. Eu tenho o site também que você conhece, Aulas Online de Sucesso, mas eu estou concentrando a parte de português neste site Português na Prática. Estou concentrando muitas coisas aqui, inclusive aqui você encontra as atividades também para alunos, né?
Então, aqui é muito fácil. Eu estou trabalhando aqui em 2 projetos. Atividades para o professor, atividades prontas para que você use nas suas aulas, e os livros de leitura graduada, que é para os seus alunos, né? Então, né, o que eu peço, qual é a regra, né? Que o professor não compre os livros e distribua aos alunos. Não faça isso, por favor, porque se você fizer isso, o projeto vai morrer, né? Literalmente ele vai morrer. É preciso que cada aluno compre o seu livrinho, porque os livros são muito baratos. Então você pode comprar também se você quiser, mas você pode indicar aos seus alunos para que seus alunos comprem os livros. Então eu vou mostrar aqui como eles são baratos, né? Que o objetivo é justamente esse, que todo aluno possa ler, que um aluno de nível A1 possa ler vários livros. Você vai ver como o português deles vai melhorar lendo os livrinhos, porque todos os livrinhos, inclusive, têm áudio, né? Então, aqui o primeiro que eu escrevi foi sobre Santos Dumont, né? Justamente para que os estrangeiros conheçam esse personagem tão importante, né? Para o Brasil e para o mundo também, porque ele contribuiu aí bastante, né? Nessa questão da aviação. Então, veja só o preço, né? R$ 10, né? Então, para nós aqui do Brasil não é nada, né? É super barato para um livro, porque é um livro em PDF, mas tem o áudio também, e você sabe que é um valor, como a plataforma também fica com uma parte, né? Um valor super baixo pelo trabalho. E também, né, os livros graduados, geralmente, eles têm um preço bem mais alto. Você que dá aula de idiomas e que já estudou algum idioma deve saber disso. Geralmente, os preços são mais altos, né? Então, e o aluno ele pode comprar, tem outra vantagem do PDF, né? Porque ele pode comprar de qualquer lugar do mundo. Não precisa estar no Brasil, ou não precisa, porque os livros físicos em alguns lugares fica um pouco mais difícil de comprar, né? Então, aqui, ele altera, olha só, e tem vários países aqui, né? Vários países do mundo. Quando o aluno escolhe um país, o preço, vamos supor aqui o Canadá, o preço vai adaptar a esse aluno, como essas plataformas funcionam, né? A Eduz e a Hotmart, elas funcionam assim, elas já alteram o preço, olha, $2, o que são $2,64 para uma pessoa do Canadá, né? Nada, né? Aqui, por exemplo, se você, ele é barato mesmo, né, o livrinho, mas se você vem aqui, por exemplo, vou colocar aqui, a gente pode digitar também, tá? Na França, por exemplo, ele custa menos que um café, porque geralmente o cafezinho, custa €2, porque eu estive na França faz pouquíssimo tempo, né? O cafezinho custa €2. Então, um livro com áudio mais barato do que um café, não é mesmo? Então, é justamente para que cada aluno tenha o seu livro, e o professor ele pode ter ou não. O professor ele pode simplesmente recomendar aos alunos, né? Então, recomende aos seus alunos, porque você pode trabalhar em sala de aula, mas você pode não trabalhar em sala de aula também. Pode ser algo que o seu aluno faça além da aula, como os alunos muitas vezes não fazem, não treinam com aplicativos, né? Para melhorar, para aprender vocabulário e tal. É um treino que o aluno pode fazer além da aula, muito bom, no qual ele vai ver vocabulário, a estrutura gramatical, repetindo, né? Se repetindo várias vezes, em vários livros, vai ter o áudio, vai treinar a pronúncia também. Então, é assim que funciona o nosso clube de leitura. Há 3 livrinhos, né? Não sei quando você está vendo este vídeo, mas de repente você pode estar vendo o vídeo em outro momento e você já vai encontrar mais livros aqui, né? Então, os primeiros são do Santos Dumont, do Braille, Louis Braille, que é um personagem francês. Não necessariamente todos os personagens são brasileiros, mas são histórias interessantes, né, para o aluno. E tem um personagem aqui do rei Sejong, que é um rei coreano, né,
que é uma história da Coreia. Então, que é muito interessante, né? Muito interessante. Então, e outros livrinhos virão, livrinhos com outras histórias, não só biografia, outras histórias, mas para que o projeto dê certo, eu preciso do apoio dos professores, né? Não compartilhem os livros, não, porque os livros são muito baratinhos, justamente para isso, para que cada aluno tenha o seu. O professor pode comprar também, ou pode não comprar, aí é opcional, né? Mas eu peço a você que adote esses livrinhos por vários motivos, né? Para ajudar o projeto, claro, mas o projeto, por que ele tem que ser ajudado? Porque ele vai ajudar você também, ele vai ajudar seus alunos. É uma luta dos professores de português por materiais, né? Porque são poucos materiais no mercado. Então, incentivando os produtores de materiais, nós teremos mais materiais para escolher. Então, imagine que você pode pedir para o seu aluno ler livros no nível dele, no nível dela, né? O seu aluno, a sua aluna, de forma a que esse aluno ou essa aluna treine o idioma fora da aula e tenha um sucesso maior, e quem vai ganhar é o professor também, porque o aluno ele sempre vai dizer, né, eu aprendi muito bem, aprendi rapidamente, né, aprendi de uma forma bem mais rápida, porque aquele professor ou aquela professora é muito bom, é muito boa, né? Então todas essas ferramentas, todos esses materiais garantem que o seu aluno aprenda melhor e que você seja considerado, né, um bom professor. Você é um bom professor, você é uma boa professora, mas o seu trabalho vai ser facilitado. Você que já prepara a sua aula com excelência, que já faz um trabalho muito bom, vai ter mais resultado ainda, porque não vai lutar aí contra a falta de materiais em português. Então, espero que você tenha gostado desse projeto, espero que você tenha gostado do vídeo e nos vemos então no próximo vídeo.